Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal FIIs com Clareza. Hoje vamos bater um papo sobre o VRTA11, fundo de papel, e como alguns gostam dessa classificação, já vou indicá-la de uma vez. Eu considero um fundo de papel high grade, tá pessoal? Operações menos arriscadas de modo geral. O VRTA11, esse é o relatório mais atualizado, tá? Diz respeito a dezembro de 2023, mas como vocês podem ver, ele foi publicado agora no final de janeiro de 2024, 23 de janeiro de 2024, fazendo alusão ao mês de dezembro. VRTA11, administrado aí pelo Banco Fator e gerido pelo Fator Administração de Recursos. Benchmark dele, gostaria de comentar com vocês de cara. No relatório vem dizendo o benchmark IPCA mais 6% ao ano. Ao longo do relatório também diz esse IPCA mais 6% ao ano. Porém, o regulamento do fundo, pessoal, esse aqui é o regulamento dele, fator Verità FII, tá? O regulamento dele vem falando aqui que o benchmark é IGPM. Aqui, ó, parágrafo 6º. O fundo tem como rentabilidade-alvo a variação positiva apresentada pelo Índice Geral de Preços do Mercado, IGPM, apurado e divulgado pela FGV, acrescida de 8% ao ano. Ora, então com qual benchmark devemos ficar? Pessoal, eles até esclarecem aqui nas perguntas dos cotistas, eles dizem que, embora seja o benchmark no regulamento IGPM, a gestão busca superar a rentabilidade IPCA mais 6, porque é mais condizente com a realidade do mercado. E eles concluem dizendo que essa alteração será proposta em assembleia assim que possível, mas que a pauta demanda o quórum qualificado de 25% dos cotistas, o que hoje em dia é inviável pela quantidade e pulverização desses cotistas. Então, embora no regulamento seja IGPM, considerem o mundo dos fatos, tá? O que o gestor diz que é IPCA mais 6% ao ano. Gostaria de fazer esse apontamento que é de extrema importância. Bom, atualmente o fundo, deixei informações mais atualizadas aqui, já que o relatório é de dezembro, o fundo está sendo negociado a sua cota a R$ 86,98, dividend yield anualizado de 11,25%, liquidez diária média 2 milhões e 67 mil, 670 mil, perdão, 2,67 milhões. Isso aqui é muito interessante porque o fundo, como eles vão falar no relatório, passou por um crescimento exponencial, então, por consequência, a liquidez também aumenta, o que é muito saudável para o cotista. Bom, como eu disse aqui, ó, a cota, valor de mercado 86,98, está bem descontado ao PVP 0,92. O valor patrimonial dessa cota, que seria o seu preço justo, né, está em R$ 94,10. Então, tem um desconto aqui que reflete no PVP. Valor patrimonial do fundo atualmente, quase 1,5 bilhão, 1,47 bilhão, tá? Inclusive, aqui no relatório, eles vêm falando desse crescimento exponencial. Aqui, ó, ao longo de quase 5 anos, é a mesma gestão e o fundo obteve um crescimento exponencial, passando de 200 milhões para quase 1,5 bilhões de patrimônio líquido. A grande verdade é que a maioria dos fundos teve um crescimento, porque houve uma maré boa aí nos últimos tempos, né, pessoal? E o VRTA11 não ficou de fora desse crescimento. O portfólio deles, como a gente vai verificar, é realmente de muita qualidade. Bom, evolução do volume negociado, tem aqui um gráfico. Evolução da quantidade de cotistas, vem sempre crescendo, só no último mês que rateou um pouquinho, de novembro para dezembro, mas uma evolução realmente bem significativa. Aqui eles falam novamente rentabilidade aderente ao benchmark e colocam IPCA mais 6% ao ano. Então, como eu disse, considerem o mundo dos fatos, considerem o que o gestor diz, que é o IPCA mais 6% ao ano. E já visam alterar o regulamento quando for possível. Rentabilidade acumulada, a gente percebe que nos últimos tempos sempre superou o IFIX aqui em azul, tá pessoal? Aqui, ó, dezembro de 2016, o IFIX sempre foi superado desde 2014, diria ali, né? Antes disso, ficava realmente batendo com o VRTA, mas desde 2014 que o IFIX é superado. O VRTA é essa linha em laranja, tá, pessoal? Ou como alguns queiram, amarelo, enfim. Se o IFIX azul aqui, sempre superado, ponto positivo para o VRTA,
que, como já dito, tem um portfólio muito bom. Evolução taxa média dos CRIs da carteira sempre ficou acima de 6% e nos últimos tempos aí acima de 7%, tá? Atualmente 7,17% os CRIs da carteira na marcação. Bom, esse organograma groselha que eles trazem aqui pra gente, eu queria fazer um apontamento interessante, pessoal. O organograma vem aqui gestor, crédito, monitoramento, estruturação, e eles dizem que conta com a participação de um comitê de investimentos para todo e qualquer investimento ou desinvestimento, né, avaliação minuciosa, e teve uma entrevista, né, com o head da Fator, e ele informou que toda a operação é comprada com aprovação unânime do comitê, tá, pessoal? E que, além disso, toda operação é revista em até um ano, portanto, ela é revisada anualmente. E se for uma operação mais high yield, né, ou seja, aquela que apresenta um pouco mais de risco, essa revisão ocorre a cada 6 meses. Achei essa informação bastante interessante, quis compartilhar com vocês aqui. Como disse, informação trazida pelo head da Fator. Aqui eles vêm falando que receberam questionamentos acerca das últimas alocações do fundo em outros FIIs, e, ao meu ver, críticas, eles botam aqui questionamentos, né? Eu acho que são críticas muito bem fundadas, porque a ancoragem, né, é algo bastante triste de se perceber, e é uma ancoragem aí com troca de operações entre fundos dos gestores, então uma troca de favores, né, pessoal? Na minha opinião, para começo de conversa, um fundo de papel não tem nada que fazer alocações em FIIs. Mas, em todo caso, né, é só a minha opinião. E aqui eles vêm falando que é sempre feita uma profunda análise, que a alocação em FIIs é menor que 15% do PL, embora a política de investimento permita até 50%. Enfim, uma justificativa pífia, né? Porque não é porque a política de investimento permite que isso significa que o gestor vai fazer isso e de forma qualitativamente boa, com qualidade, né? Então, não gostei da justificativa, essa ancoragem é criticável e a gente vai olhar essa alocação mais para baixo, tá, pessoal? Novamente, o benchmark do fundo, IPCA mais 6% ao ano, já falei que é isso que tem que ser considerado por vocês, pelos cotistas, ou por quem eventualmente pense em investir nesse fundo. Lembrando que isso aqui não é de forma alguma uma recomendação de investimento, estamos apenas analisando as informações que é passado pela gestão. Em dezembro de 2023, eles apontam algumas movimentações na carteira, aquisição de mais um CRI, no valor de 44 milhões, com indexador IPCA mais 10,5% e vencimento em 2029. Um vencimento bastante interessante. Uma aquisição de um outro CRI, 67 milhões aproximadamente, com IPCA mais 6,68%, vencimento em 2033. E aquisição de cotas de outro fundo, do que acabamos de falar, na minha visão. Nada interessante ficar comprando, fazendo alocação em outros fundos, né, de cota em outros fundos. E aqui venda de algumas cotas que infelizmente são muito mal detalhadas no mini DRE que tem mais abaixo no relatório, conforme veremos. Eles falam aqui novas frentes, fizeram uma operação compromissada, ó, reversa, ou seja, alavancagem, tá, pessoal? Compromissada reversa, alavancagem. Mais uma taxa bem baixinha de CDI, mais 1% ao ano. Então, nada preocupante, bem tranquilo. E aqui, destaques do mês, foi o que acabamos de ver acima. Os números já checamos, né? Se pagou 75 centavos por cota. Valor patrimonial, cota de mercado, a gente já checou agora há pouco, mostrei para vocês. E o volume médio diário, liquidez, 2,10. Mas considere o número que eu apresentei para vocês aqui, que é o atualizado, 2,67, tá? E o valor da cota, 86,98 no mercado. Últimos CRIs adquiridos. E a gente chega aqui, ó, no DRE, distribuição de rendimento, 75 centavos, como eu falei para vocês, ó. Tá aqui em dezembro de 2023. E no mini DRE, que é realmente de mau gosto, tá? Gostaria que viesse uma demonstração de resultado mais robusta para a gente entender o que saiu e o que entrou de cada ativo, cada parte do portfólio, né? Do que foi de FIIs, do que foi de CRIs. Está aqui resultado não recorrente, recorrente, 2023. Eu gostaria que fosse discriminado, né, o valor de cada FII aqui da venda, porque foram
venda de 4 FIIs, né? Alocações de 4 FIIs. Por que isso não vem discriminado no mini DRE? Né? Eles aglomeram aqui, não acho isso legal. Desempenho do fundo no mercado secundário, distribuição dos ativos. Isso aqui é por securitizadora por setor de devedor. Quantidade dos ativos, isso aqui eu acho interessante. Distribuição dos ativos de acordo com a concentração do patrimônio líquido. Então a gente vê que de 4 a 5% tem aqui 3, né? Mais que isso não tem nada com concentração acima de 5%, né? Isso é bem saudável, acho bem interessante eles darem essa informação de cara para a gente, apontando que quantos ativos tem de 3 a 4% do PL, enfim, a gente vê que a grande maioria está realmente de 0 a 1%, grande quantidade de 1 a 2 e de 2 a 3, então bastante saudável, tá? Muito saudável. Distribuição dos ativos por indexador e por tipo de ativo, outra informação relevante. Por óbvio, o indexador com maior quantidade é IPCA, né? 85,2%, enquanto que os FIIs aqui, 12% de FIIs da carteira, como eu disse, acho muito alto para um fundo de papel, não acho engraçado. E por tipo de ativo, CRIs, a grande maioria, evidentemente, 89%. Taxa média por indexador, IPCA é o indexador de 96,8% dos CRIs, como falamos. Então é um fundo aí de papel indexado em sua grande maioria no IPCA, nosso índice oficial da inflação. Cota de mercado, cota patrimonial, já falamos sobre isso. E a composição da carteira. É uma carteira que ela é muito diversificada. Olha a quantidade de ativos. Temos mais de 70 ativos. 53, na verdade, né? 53, além dos outros ativos de FIIs, né? Então, em CRIs aqui, a gente vê que é 89% da carteira em CRIs, e que são esses aqui, os certificados recebíveis imobiliários. A gente pode ver que, como mostrado ali em cima, a maior concentração é de 4,52%, depois vem só mais 2 acima de 4%, o que eu acho extremamente saudável, tem que ser assim mesmo. Não tem outra forma de ter uma carteira de boa qualidade, com uma concentração muito alta. Essa aqui é muito saudável e a gente pode perceber que os próprios emissores, os próprios setores do devedor também são diversificados. Isso traz mais um ponto de segurança para o portfólio. Ou seja, além de serem ativos diversificados, o próprio setor do devedor também é diversificado. O que significa que se um desses setores passar por uma maré difícil, né, ainda assim afeta muito pouco o portfólio de papel do fundo. Composição da carteira de FIIs. Aqui a gente vê que são 9 FIIs, 9 alocações, sendo a maior dela, aqui a porcentagem de carteira investida 3,15% do PL no ALZM 11, depois vem o Game 11, né, com 2,46% do PL. Enfim, são alocações baixas, porém não considero baixas quando estamos falando de um fundo de papel. Essa ancoragem que eles fazem vem sendo muito criticada e com razão. Tá? E aqui mostra a compromissada reversa, 5%. Depois disso vem mostrando né, VRTA 11 na mídia. Acho sempre interessante assistir, pessoal. Acho realmente interessante. Participações na imprensa e as perguntas selecionadas, como eu mostrei para vocês. Essa aqui de grande relevância, esclarecendo qual o benchmark do fundo. E é IPCA mais 6, embora o regulamento esteja IGPM. E aqui vem mostrando realmente a lista dos ativos, que eu não vou ficar lendo com vocês, mas que é informação de qualidade para quem investe ou pensa em investir no fundo. Bom, pessoal, espero que tenha sido um vídeo esclarecedor e que tenha trazido qualidade de informação para vocês. Um abraço e até a próxima.